nessa comunidade nunca vai sair do rol das grandes importâncias que um discípulo de Jesus tem que cultivar. E santidade, meu irmão, não se relaciona somente à mudança de olhar, à ausência de uma aparência que nós trazíamos e deixamos de trazer. Ou seja, santidade não está relacionado exclusivamente a uma negação de uma natureza que cada um de nós carrega. Então, à medida que eu troco de roupa, que eu coloco uma camisa mais assim, as mulheres uma mais fechada, e eu pentei o cabelo mais para cima, eu deixo de falar algumas coisas, eu tiro o hábito de uma linguagem que eu utilizava, passa muito acima disso, porque santidade é eu realmente não negar, mas reconhecer que eu tenho limitações, que eu luto ardentemente com áreas dentro de mim, e que sem o Espírito Santo eu sou uma pessoa condenável, reprovável. Então, as nossas reuniões aqui precisam nos lançar para esse desafio, nós tornarmos pessoas mais separadas para Jesus, que nós acumulemos santidade, mas não uma santidade furada, meus irmãos, uma santidade real, construída em alicerces espirituais. Olha, vocês vão me dar licença, casa cheia, eu preciso me separar um pouco para orar. Não é disso que nós estamos falando, a gente não precisa publicar isso para ninguém. Então o texto que nós vamos ler, ele vai falar, eu sinto que ele vai falar sobre isso conosco. E para nós vivermos Jesus como referência à nossa vida, nós precisamos ousar, nós precisamos nos desafiar a sair, a dar passos no Evangelho. E você vai ouvir falar muito isso esse ano. Lembra que nós falamos da diferença em Malta? Vamos ler o texto de novo domingo. Vai fazer diferença. Então, abra comigo a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Enquanto você abre o texto, uma coisa que me maravilha como pregoeiro da palavra de Deus, como ministro de Jesus, é perceber em cada texto a particularidade com que Jesus trata cada um de nós. Não há uma didática de Jesus linear para todas as pessoas, isso é lindo, porque somos pessoas de estruturas muito diferentes. Aqui Jesus vai tratar com uma estrangeira. Então a estrangeira envolve essa questão de cultura, de formação, de entendimento, da complexidade que a gente traz, da visão e da compreensão de Deus que cada um traz dentro de si. E que Jesus, ao tratar nessa particularidade, aí sim nos torna iguais diante dele. Porque para mim Jesus vai usar de uma maneira, porque sabe como eu reajo, como eu funciono, para você de outra, e assim por diante. Então quando a gente vai ver este encontro que aconteceu no lugar, é muito importante a gente ter essa sensibilidade, porque Jesus vai tratar hoje você dentro da sua particularidade, dentro da sua essência, dentro daquilo como você funciona, dentro daquilo que você tem capacidade de conceder. Amém? Quantos estão prontos para a leitura?
assim, vamos fazer algo que eu não costumo fazer. Eu queria assim, agora a igreja, te levantar espiritualmente. Qual a tua expectativa quando você vai ler um texto como esse, que fala do Evangelho da salvação, do Evangelho de cura, de libertação de Jesus? Qual que é a tua expectativa de mais um texto? Quando você abre e fala, qual é o texto que Jesus vai falar comigo hoje, que Deus preparou para mim hoje, através da vida do irmão? Puxa, Marcos 7, versículo 24. Eu vou lá no subtexto, leio a mulher Ciro Fenício. Eu já li esse texto, não li esse texto, mas o que sobe no teu coração? Me deem retorno, igreja, porque isso é importante. Hoje eu sinto que nós fazemos isso. Quem, em nome de Jesus, exerce fé que você vai sair impactado com essa palavra, que Jesus vai falar hoje de uma forma diferente com você, que há um encontro que te aponta para um referencial, que pode mudar os novos ou os teus passos daqui por diante. Amém? Amém. Vamos nessa fé. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, duas coisas assim bem interessantes para você tomar já nesse primeiro versículo, que não estão aí por acaso, e à medida que nós somos ministrando, vamos deixar a Escritura nos conduzir, que é, não queria que ninguém soubesse. E a outra coisa, mas não pôde ocultar-se, esconder-se. O texto vai falar um pouco sobre isso conosco. Olha, Jesus não queria que ninguém soubesse, mas não pôde ocultar. Que espiritualmente já nós possamos sentir a presença de Deus aqui. Certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a falar a respeito dele. Olha, irmãos, a gente tem falado isso em alguns textos, que é muito importante como nós construímos a imagem de Jesus à medida que nós vamos ouvindo a dele. Isso traz libertação, impulsiona a nossa fé. Tendo ouvido falar a respeito dele, foi aonde? Ao encontro dele, não é isso? E lançou-se aos seus pés. É difícil a gente imaginar uma palavra, um texto, onde um homem se lançasse aos pés de Jesus. Quantos varões nessa noite estão dispostos a quebrar esse paradigma? E se o Espírito Santo tocar o teu coração, você fala, eu me lanço aos pés do meu Deus. Porque esse é um texto que, independente de ser mulher ou homem, ele é um texto que vai falar diretamente comigo e com você. E eu quero agora, antes de terminar esse texto, vamos continuar aqui. Disse Jesus, 28, 26. Esta mulher era grega e de origem Ciro-fenícia. Particularidade: este que vos fala é um paulistano, descendente de italiano, que mora num bairrozinho ali, perto da Aclimação. Cada um tem a sua origem e a sua estrutura. Então é nisso que Jesus, o texto está tratando. E rogava-lhe, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio, um espírito maligno. 27. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 28. Aleluia, forte a palavra. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Olha, o sim, Senhor fala muito sobre o caráter dessa mulher. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos.
Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Vou repetir: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para que nós retiremos o que o Espírito Santo tem para nos oferecer hoje, é preciso que nós entendamos uma coisa assim, de cara no texto. Eu acho que talvez você já tenha lido esse texto algumas vezes e nunca tenha se atentado para isso. E eu espiritualmente só consigo retirar a experiência que tive desse texto se eu olhar. Por isso que eu vou dizer para vocês, e vou dizer para vocês em forma de pergunta: vocês acham que Jesus usou para com esta mulher uma afirmação, uma sentença, dizendo: olha, não dá para te atender? E a coisa só aconteceu depois, porque Jesus foi convencido tão somente pelo discurso dessa mulher? A maioria daqui vai dizer que sim. E eu quero colocar um pouquinho mais sobre essa receita, dizendo: não é só isso que Jesus usou para trabalhar com essa mulher. O que Jesus usou para trabalhar com essa mulher e o que Ele usa para trabalhar comigo e com você é algo que é ainda maior do que isso. É a estratégia de provocar em nós reações. E as reações que o Espírito Santo pode promover dentro de nós, ela tem duas vias. E aqui sim entra, entre aspas, o mérito dessa mulher. Aí sim, porque ela sim poderia ter tomado uma outra via. Então eu quero começar dizendo para você que Jesus usou para com esta mulher uma estratégia que Ele tem usado para mim, com você, e que talvez hoje Ele refaça na tua vida, para promover em você uma nova reação ou uma nova atitude diante de uma situação que você está passando. É isso que Jesus usa aqui. E eu quero enumerar com vocês alguns pontos para nós levarmos, para ajudar a gente a colocar Jesus como referencial na nossa vida. Esse é o tema, este é o foco da nossa mensagem. Jesus tornando-se referência em tudo que eu vou fazer. Primeira coisa, anota aí no teu coração, e se o meu filho universitário colocar ali no texto a primeira, só a primeira, para que Jesus se torne um referencial na minha vida, eu preciso lidar ou aprender a lidar com algo que cada um de nós carrega, que é um sentimento de rejeição, que por uma razão ou outra, em algum momento da nossa história, a gente tem um compartimento dentro de nós que tem: ou eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, por um homem, por uma mulher, pela minha professora, eu não sei. Nós vivemos algumas situações que causam rusgas, traumas dentro de nós.
que para a gente colocar Jesus no devido lugar na nossa vida, eu vou precisar passar por isso, por cima disso. Eu vou precisar vencer isso. Porque o que Jesus está dizendo para essa mulher no primeiro momento da conversa, desse texto, é assim: eu não posso te atender. Não dá para te atender. E ela tinha tudo para deixar esse fluxo de rejeição, por ela ser grega, por ela não ser de origem judaica, por ela não pertencer à doutrina de Israel, por ela não fazer parte de uma casta ou de um grupo de pessoas que seguia Jesus, não sei. Tinha inúmeras razões. Deixa eu fazer o primeiro parênteses para você aqui hoje. Como você tem reagido para os nãos que a vida tem dito para você? O que os nãos que a vida tem dito para você tem provocado no teu coração? Que tipo de reação os nãos da vida tem gerado dentro de você? E os nãos da vida são tudo aquilo que acontece que eu não esperava, ou que eu não queria que acontecesse. Isso é não na vida. E o que isso tem provocado no nosso meio? Desânimo. Uma afirmação de uma rejeição. Olha, está vendo? Eu já ouvi dizer que esse homem fez tanto para tanta gente, ó, bem na minha vez. Bem comigo. Vai. Pô, eu ouvi falar de um cego, eu ouvi falar de um coxo, eu ouvi falar de um leproso. Eu não sou coxo, eu não sou leproso. Tenho uma filha com problema. E eu chego diante de alguém que todo mundo fala que é amoroso, que é misericordioso, que faz e que acontece, e comigo não. Olha, eu não posso entender. E Jesus estabelece com ela e trabalha com ela esta questão da rejeição. Olha, você não faz parte. Você não é você não é israelita, você. Usando de uma parábola, de uma alegoria para tratar com ela. Esse tom não é para você. Quantos nãos, meu irmão, até hoje, ecoam dentro de nós e trazem uma sensação de que algo insuperável, algo que faz parte da minha história que eu não vou conseguir vencer, uma marca que eu trago e que de alguma forma eu me sinto preso com isso. E como muitas pessoas fazem para lidar com isso? Criam personagens, criam uma maneira de se comportar para que ninguém perceba que ela tem essa marca. Eu tento ser espirituoso para que ninguém perceba que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tento fazer brincadeiras para as pessoas não perceberem que eu tenho algum sinal. Eu crio artifícios para lidar com o meu problema. Eu procuro em todo o tempo encobrir uma coisa que em mim soa como rejeição. Jesus não estava querendo tratar de rejeição. Jesus estava promovendo nela e em mim e em você hoje uma nova reação. Quantos estão entendendo? Que Jesus te trouxe aqui hoje para que marcas que têm te acompanhado fiquem ou não mais participem da tua vida. Andar com Cristo é renascer todos os dias, é estar aberto para o novo em toda hora, é você participar dos lugares com a sensação de que algo pode acontecer de diferente. Jesus está aqui. E a gente parece que desliga alguns botões dentro de nós. Eu essa semana tive que me deslocar para
Rio Grande do Sul, a trabalho. Mas nunca, irmãos, eu vou a trabalho, somente a trabalho. Alguma coisa o Senhor quer falar comigo lá, através de alguém, alguma coisa, tem alguma coisa ali para mim. Quantos aqui conseguem hoje começar a colocar isso em prática na tua vida, na sua vida, que ainda não fez? Isso não faz parte de você. Alguma coisa Deus quer tratar comigo lá. E eu vivi algumas situações lá que eu senti a presença de Deus. Falava, Senhor, é Deus, em todo o tempo, até o último instante, até nas trimilicadas dos aviões, que a gente pega aí uns voos meio complicados, chacoalha o negócio lá, e a gente fica ali meio, para lembrar que a vida da gente é um fio, e a gente que está aqui na terra, a gente compara o risco de quem está no avião, mesmo de quem está atravessando a rua, de quem pega um ônibus, uma rodovia chovendo, mas quem está lá em cima não faz esse comparativo. Não. Aqui é mais perigoso, aqui vai precisar fazer teste da cara para saber se sou eu, né? A gente começa a pensar tudo. Não tem nem, vai nem, meu Deus. E a gente vai para esses lugares nessa expectativa. E quando a gente abre um texto para que o Espírito fale conosco, é também para gerar em nós uma reação. Eu quero Jesus como referencial na minha vida. Deixa eu começar a vencer a rejeição. Eu tenho que parar de pensar que a história em mim é diferente. Essa mulher me ensina. Não. Jesus está querendo tirar um pouco mais de mim. Jesus conhece a minha estrutura. Jesus conhece o meu grau de suportação. Eu tenho que dar glória a Deus por isso. É a sensação e a certeza de que Jesus está trabalhando com o conteúdo que eu tenho, e eu posso multiplicar ele. Segunda coisa, tá bom, velho, estou gostando. Segunda coisa, para a gente colocar Jesus como referencial na minha vida, eu preciso ter claro, ou saber muito bem, o que o mundo espiritual milita contra a minha vida, as artimanhas e as armadilhas que o mundo espiritual vai tentar impedir para que Jesus se torne esse referencial na minha vida. O texto diz que essa mulher tinha uma filha que padecia de um processo de opressão espiritual. Você imagina uma pessoa que conviveu durante muito tempo com aquilo, sem saber que muito bem o que era aquilo. E ela ouviu dizer que um homem libertava pessoas nesse estado, que não era um estado patológico, não era uma doença biológica, mas era uma opressão espiritual. Meus irmãos, em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Quer você lembre disso ou não? Nós precisamos começar a ficar mais ligados, não naquilo que as pessoas fazem ou falam contra nós. Nós precisamos cada vez ficar mais ligados no que está por trás da pessoa que está intentando contra nós. Isto é uma conexão espiritual, é um estado de vigiar todo o tempo. Às vezes a tua esposa, às vezes uma pessoa querida, próxima a você, diz algo. Espera aí, isso não é natural, tem algo por trás disso, tem alguma coisa que
está querendo interferir. Tem um espírito tradutor aí, tem alguma coisa no meio dessa história. E isso nós vamos aprendendo a conviver todos os dias. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho passado esses últimos tempos com medo, acho que esse medo é espiritual. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Nada pode interferir na relação de fidelidade que nós temos com Jesus. Não há opressão maior, não há interferência espiritual maior, nada pode contra a palavra de Deus. Olha, tem um texto que fala muito claramente isso, fala assim, olha, você resistir a esta natureza, e ela fugirá de você. Você resiste a esta influência, ela fugirá de você. Não nós que fugimos, não, ela foge. Porque nós, irmãos, à medida que caminhamos com Jesus, vai sendo impresso no nosso DNA crístico espiritual, seguidor de Cristo, imune a ciladas, a coisas que vão nos colocar medo, temor, nos colocar uma série dessas coisas. Não. Se eu aceitar isso como verdade na minha vida, nós estamos mal. Essas entidades, elas estão cumprindo um papel na criação, elas estão aí para isso. Mas quando eu discerno a origem delas e sabendo a minha identidade, acabou. Experimentem orar quando vocês identificarem algo espiritual. Eu conheço e sei de onde vocês vêm. Em nome de Jesus, você está repreendido. Em mim vocês não têm acesso à minha vida, porque ela pertence a Deus, a Cristo. Amém? Terceira coisa importante para a gente caminhar, que eu estou vendo que a hora está passando muito rápido. Nós precisamos, para colocar Jesus como nosso referencial, vencermos as nossas intolerâncias. E aqui eu quero fazer um parênteses com a igreja. Irmãos, nós que dissemos sim para Jesus, Senhor, eu quero seguir. Nós assinamos uma promissória em branco para Jesus, de que Ele vai tomar sobre si os nossos fardos, os nossos pesos, as nossas cargas. Meu irmão, nós seguimos Jesus e a gente vê no nosso meio tanta intolerância. As pessoas hoje com pouca boa vontade com o próximo. Nós que conhecemos Jesus precisamos despertar para isso, irmãos. Nós estamos cada vez mais tomando decisões muito menos preocupados se isso vai causar um mal para alguém. Tomamos decisões pensando exclusivamente em nós, no meu bem-estar. Observe que isso é maligno, isso é uma coisa que nos prende. Pessoas desfazendo uniões, casamentos, para se verem livres de um problema, e não consideram que ali tem um filho, tem uma criança, tem uma pessoa que pode arrebentar a vida de alguém. Eu não me disponho a lutar por aquela causa, colocar Cristo naquela causa, a me colocar na disposição de amolecer meu coração. Eu não quero sair, pronto. Eu estabeleço para mim verdades que não são verdades. Olha, quando eu estiver num lugar, mesmo que seja sozinho, eu vou sentir a melhor pessoa do mundo. Esquece. Pessoas que deixam o ministério, deixam posições, porque estão enfrentando circunstâncias difíceis, mas não estão imaginando que a decisão vai afetar outras pessoas. Que as pessoas se virem aí, eu tenho que ver o meu problema. No trabalho, nas relações profissionais, eu vou fazer o meu aqui. Por isso que evangélicos hoje deixou de ser uma qualificação, um atestado de uma pessoa correta, porque nós estamos perdendo isso de vista, irmãos. O Senhor Jesus diz assim: olha, sereis reconhecidos como meus discípulos pelo amor que tendes uns por você mesmo.
diz? Ó, como você se ama, como você se... Não, irmão. Olha, começa a olhar a tua companheira, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, o teu pai, com outros olhos, porque o tempo passa, meu irmão, e um dia você não vai ter mais tempo. Tudo muito rápido. Das coisas que você disse que feriram, porque você foi intolerante. Essa mulher poderia ter sido intolerante com Jesus, falou: olha, você não é mestre nenhum e tudo que eu ouvi de você não é verdade. Não, ela diz: não, sim, Senhor. Sim, Senhor. Só que me contento com as migalhas. Olha, você pode ter razão naquilo que você está falando, mas eu não estou vendo assim. Tem uma migalha nessa história para mim? Eu me sacio com elas. A gente está parecendo um corpo de espinho, irmão. Chegou perto, a pessoa já me abraça. Uma das coisas que a gente percebe que às vezes tem aí uma iniciativa: abraça a tua pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de abraçar. Abraça teu irmão aí que está do lado. É uma coisa que a gente confraterniza, usa. Meu Jesus, você foi feito novo, irmão. Começa a vencer isso. Começa a dar um abraço verdadeiro. Começa a se desarmar. Seja tolerante com a pessoa que está do teu lado. Pessoas que carregam ou falam que são de Jesus e são intolerantes. O porteiro não viu você parado na garagem, mete a mão na buzina: não está me vendo aqui. Pessoas que saem da igreja já no primeiro cruzamento aqui já é intolerante. Meu irmão, a palavra fez efeito em você 5 minutos, irmão. Você saiu daqui, você já... Ô, Vasfava aí, me viu, ô meu carro. A qualidade que o Espírito Santo colocou em você não foi capaz de te dar 24 horas de plenitude, irmão. Não fala nem uma semana. Casamentos, relacionamentos duradouros, relações familiares são quebradas por uma palavra de intolerância, são destruídos. Em Tiago fala que uma das coisas que mais nós precisamos desafiar é o controle da nossa língua, porque ela tem poder de peçonha para destruir. E palavra é uma das coisas que a gente não consegue recolher de volta. Jesus promoveu nessa mulher uma reação, e ela respondeu essa reação. Meu irmão, que o Espírito Santo hoje promova em mim e em você a melhor reação. Ela não pôs tudo a perder, como Jesus falou: olha, não vou te atender. Você não é israelita, você não... Imagina que Jesus, como mestre, estava querendo colocar isso como impedimento. Não, ele está buscando a reação em você. Senhor, eu tenho fé. Tu és o rei de Israel, tu és o Senhor da glória, tu és o Senhor da minha vida, tu és o prometido, tu és aquele que todas as nações aguardam, tu és Deus. Faz a tua vontade na minha vida. Eu sou um completo inapto, incapaz. Tenho capacidade. Estou no quarto ou no quinto? Vai para o quarto. Vou para o quarto. Irmão, tens 20, será que nós terminamos? Quarto lugar. Uma coisa importante. Querendo colocar Jesus como referencial na minha vida, a minha relação não pode ficar presa ao recurso e ao tempo. Vamos ler o versículo para a gente lembrar o que Jesus fala aqui. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão ou recurso dos filhos
e lançai aos cachorrinhos. Deixa primeiro, primeiro está uma questão de prioridade, tempo. Olha, primeiro eu preciso resolver isso. E recurso é o pão. A nossa fé, se ela for uma fé pobre, ela vai estar apoiada nessas duas coisas: recurso e tempo. O quanto o Senhor vai me dar, em quanto tempo Ele vai fazer isso? Se Ele fizer rápido, Ele é Deus. Se Ele me der o pão que eu preciso, se Ele libertar a minha filha, que é o foco que eu me aproximei, é Deus. A fé das pessoas está assim. Por isso que quando a gente vem aqui, ouve testemunhos, fala assim: olha, era o único dinheiro que eu tinha para comprar um carro antigo para andar. Agora, Deus continua sendo Deus. Não importa o recurso, não importa o tempo. Deixa eu dizer uma verdade espiritual para vocês. Ainda que a primeira intenção que me fizeram me aproximar de Jesus foi uma causa, foi uma necessidade. Amém. Todos nós somos movidos por essa mecânica. Mas se ao passar do tempo, irmãos, o que me mantém nas igrejas e nas comunidades é a relação de suprimento de uma necessidade, deixa essa palavra falar com você, amigo. Porque, do contrário, nós vamos continuar vivendo um evangelho pobre. Se o que te mantém aqui todo domingo é uma necessidade, meu irmão, deixa Deus, o Espírito Santo hoje tratar você. Porque aquilo que se tornou a prioridade para aquela mulher se achegar a Jesus, a minha filha é opressa, ela sofre de um problema espiritual. E se isso se mantiver na tua vida, Senhor, eu estou aqui porque eu tenho esse problema, Senhor, eu estou aqui porque eu tenho essa necessidade, eu estou aqui porque eu preciso disso, irmão. O que mudou e colocou Jesus como referencial? Senhor, não está no recurso nem no tempo, está em quem eu sei que pode, está naquele que eu sei, que eu tenho certeza que faz. A maneira, o método, não importa, eu sei que faz. É como se a gente desfizesse ou desconstruísse que tem que ser de uma maneira. Para eu ver Deus operar na minha vida, tem que ser assim, senão eu não reconheço. Amém. Sexto lugar, penúltimo, meu irmão, queria que você prestasse a sua atenção agora, que eu acho que é o ponto para a gente fechar a mensagem de hoje. Nós queremos colocar Jesus como referencial, sim ou não? Nós precisamos aprender uma coisa hoje: a não menosprezarmos as migalhas de Deus. Meu irmão, vale muito mais você comer migalhas aqui do que um banquete em qualquer outro lugar do mundo que não seja uma casa onde se tem Jesus como Deus e Senhor. As migalhas, nós não imaginamos o quanto Jesus tem, o quanto Jesus pode nos saciar com migalhas. Meu irmão, o que Deus tem para nós hoje, compreendendo o caráter de Cristo, o amor que Ele tem por nós, meu irmão, começa a deixar algumas coisas pelo caminho dentro de você, começa a parar de questionar algumas coisas dentro de você. O que são migalhas para você? Olha, essa mulher se colocou numa condição de até animalesca.
subserviência. Eu não vou nem usar humildade aqui, porque humildade é uma palavra muito usada e mal entendida. Migalhas em Cristo Jesus quer dizer grandes acontecimentos. É você ter a certeza de que aquilo é capaz de alimentar uma multidão, meu irmão. Porque 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E ainda foram recolhidos 12 cestos que alimentam a mim e a você até hoje. E dos cestos só havia pão, não havia mais peixes. Pão é o alimento espiritual. Olha, mulher, esse alimento espiritual não é para você. Não, eu quero as migalhas desse alimento. Eu me disponho a mudar a minha atitude, a minha arrogância, a minha prepotência diante de Deus, de que eu tenho cursos, que eu tenho PhD nisso, que eu sou perito naquilo. Não, eu sou um aprendiz diante de Jesus, diante da vida. Você precisa estar disposto a aprender todos os dias. Para encerrar, vamos encerrar de pé, irmãos. Em 7º lugar, quantos têm fé para receber essa palavra? Em 7º lugar, anota no teu coração: nenhuma, por maior aparência que tenha de uma situação, é irreversível. Eu não sei quantas pessoas estão aqui lidando com um assunto que parece irreversível, ou lidando com o seu interior, que parece que cada domingo que você vem e você ouve algo, você fala: puxa, eu não consigo mudar. Parece que há uma sentença, uma determinação no teu interior de que isso não tem como mudar. Não há um cenário que não possa ser desfeito e transformado. Não há uma situação, não há uma pessoa, não há alguém que não possa resistir ou se dobrar à ação do Espírito de Deus. Não há quem possa resistir à ação do Espírito Santo. Não há circunstâncias, pessoas, lugares, nada que possam se interpor à vontade de Deus. Olha, aquilo que aparecia ser: olha, você não vai receber, eu não tenho como te atender, eu estou com pressa, primeiro eu tenho que saciar. É mesmo? Não dá mesmo? Acho que não dá mesmo. Eu aceito que não dá. Eu aceito que não tem como mudar. Jesus é realmente mestre, mas ele é. Eu sou grego. Eu aceito isso. Nós viemos aqui para receber o amor de Deus todos os domingos. E mais do que o amor de Deus, é nós nos colocarmos como pessoas que enxergam Jesus da maneira mais próxima daquilo que nós conseguimos conceber como não um ser etéreo ou em algum lugar, um ser presente, como nosso companheiro de jornada. Jesus Cristo, para mim e para você, precisa hoje definitivamente ocupar esse lugar. E quando eu falei que a didática de Jesus é perfeita, ela é. E hoje nós precisamos cada vez mais acessar corações. Precisamos ter sabedoria para lidar com pessoas, com seres humanos. Nós vivemos hoje um tempo onde a linguagem é muito rápida. As pessoas estão no curtir e discutir, aceito ou não aceito. Nós não temos muito tempo. Por isso o referencial precisa ser forte, para que eu não haja artificialmente, mas que eu haja imerso numa consciência.